Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar início a mais um vídeo, continuação do capítulo que a gente começou aí no vídeo anterior, o capítulo 6, a afetividade em Henry Wallon, desenvolvimento intelectual pelo corpo e pelas emoções. Então, você que está acompanhando aí, continua acompanhando aí para a gente terminar esse capítulo. Eu vou abrir aqui os slides para quem está chegando agora entender e acompanhar junto comigo. Bom, esse aqui é um curso de extensão, certo? É um curso de extensão que a gente está tendo a oportunidade aí, em pandemia, de estar levando informação para a comunidade e continuar com os nossos estudos, né? Não parar com os nossos estudos, no caso aqui, o estágio supervisionado que a gente está fazendo de forma remota em formato de curso de extensão também. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Ayla Cristina dos Reis, eu estudo na Uninter, Centro Universitário Internacional. Eu faço graduação em licenciatura em psicopedagogia e esse é o meu quarto estágio já, né? O meu quarto curso de extensão, psicopedagogia no ensino médio, neste caso. Nós estamos aí trazendo embasamento teórico, estou falando sobre teorias da aprendizagem nesse primeiro momento, e vou trazer para vocês também jogos e brincadeiras, né? Que é bem interessante, bom, já que a gente está falando de aprendizagem, entender o quanto pode se aprender através de jogos e de brincadeiras também. A gente, no vídeo anterior, começou o capítulo 6. Ai, desculpa, tirar esse slide aqui, esse aqui é do capítulo 7. Só um minutinho. Tá ótimo. Só para a gente chegar ali no título do capítulo 6. Então, foi um errozinho aí. Aqui. Aí, o capítulo 6. A afetividade de Henry Wallon, desenvolvimento intelectual pelo corpo e pelas emoções. A gente já falou aí, chegamos ao ponto, falamos até o conjunto motor. Hoje a gente vai dar início aí ao conjunto afetivo, né? Para quem está chegando agora, volta aí, acompanhe os vídeos para vocês entenderem melhor, aprenderem sobre as teorias da aprendizagem. Um assunto muito bom e muito interessante de falar sobre vários estudiosos aí que trouxeram muita colaboração para a aprendizagem, né? Até hoje fazem parte, fazem diferença e vocês vão adorar e participa. Como é que faz para participar do curso de extensão? Assiste os vídeos, curte, comenta, deixa lá seu comentário, deixa uma pergunta se você tiver alguma dúvida, eu vou estar trazendo aí para a resposta para vocês. E não esquece de deixar o e-mail, né? O e-mail, para que serve deixar o e-mail? Para constar na minha lista de presença e vocês estarem recebendo o certificado desse curso de extensão aí oferecido pelo Uninter, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora sobre conjunto afetivo. No conjunto afetivo encontramos as funções responsáveis pelas emoções, pelos sentimentos e pela paixão. No entanto, deve-se entender que cada uma dessas funções envolve diferentes níveis de visibilidade, de duração, de intensidade, de controle e de predominância, como veremos posteriormente. Verificamos nesse âmbito também a condição de ser afetado pelos mundos interno e externo, que nos estimulam tanto nos movimentos do corpo quanto nos mentais, pois é, segundo Marrone, no entrelaçamento com o motor e o cognitivo que o afetivo propicia a constituição de valores, vontade,
interesses, necessidades, motivações que dirigirão escolhas, decisões ao longo da vida. De acordo com Vallon, as emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que respondem a uma determinada espécie de situação, mas que também fornecem às reações uma rapidez e, sobretudo, uma totalidade que convém aos estágios da evolução psíquica e às circunstâncias da vida em que a deliberação está interdita. Por isso, podemos concluir que a emoção é, portanto, identificada mais por seu lado orgânico, empírico e de curta duração. Diferentemente dos sentimentos, que são identificados pelo componente representacional e de maior duração. Já a paixão é mais encoberta, mais duradoura, mais intensa, mais focada e com mais autocontrole sobre o comportamento. Ao longo dos primeiros anos de vida, é a emoção que assume o comando do desenvolvimento das crianças. Segundo o DER 2004, como a criança, ao nascer, não se percebe como indivíduo diferenciado dos demais, suas manifestações afetivas estão ligadas tanto às funções vegetativas, viscerais, como às impressões proprioceptivas, musculares. Portanto, as funções vegetativas, particularmente as funções de nutrição, promovem sensações de bem-estar, pelo sabor adocicado do leite ou de desconforto que ocorre quando a criança está com fome. Da mesma forma, as impressões proprioceptivas podem ter uma totalidade agradável, quando a criança fica livre das roupas, ou desagradável, quando ela fica numa posição incômoda ou quando a roupa a aperta. Está de DER 2004, página 62. Contudo, devemos salientar, com base em DER, que as sensibilidades não se aproximam apenas pelo caráter afetivo, mas também pela natureza das reações motoras às quais se ligam. Posteriormente, segundo Vallon, as ligações do meio humano com a criança vão se tornar mais sólidas e diversificadas e vice-versa. Cada vez mais, os seus gestos, os gritos, propõem-se a exprimir as suas necessidades de forma mais específica e a criar reações que encontram correspondência em seu meio. É sob a influência dessa comunhão afetiva que vão se estabelecer rapidamente conexões entre as manifestações espontâneas e as reações úteis desencadeadas à sua volta. Entre os 3 e os 6 anos, a criança adentra uma fase na qual se volta para dentro de si mesma, precisando reconhecer sua existência e sentir sua própria independência em relação ao outro. Nesse período, o ciúme é um sentimento peculiar, porque há certa confusão entre ela e o outro. Conforme DER, isso ocorre porque a consciência de si ainda é global e representa os primeiros esforços da criança para se distinguir de seu meio próximo. Embora esta etapa de conflito e de semiconfusão entre a criança e o outro seja inevitável, é necessária uma integração posterior adequada da relação eu-outros. Por volta dos 6 ou 7 anos, a criança começa a participar de grupos maiores e, consequentemente, começa a aprender a delimitar o seu lugar por meio das próprias qualidades e preferências. Esse exercício social permite à criança tomar consciência de sua personalidade polivalente e, consequentemente, mais livre. Ou seja, a criança ganha gradualmente o sentimento de que a sua personalidade é uma entre outras e é suscetível de tomar parte de combinações variáveis e modificáveis. Isso é de Vallon.
citado por Der, 2004, página 71. Der ainda destaca que a evolução da criança não ocorre bruscamente, mas em uma série de degraus e níveis, nos quais se pode observar ainda uma forte dependência com relação ao adulto. Finalizando essa etapa, por volta dos 11 anos, instala-se na criança a crise da puberdade, que produz profundas transformações e torna essa idade, de acordo com a autora anteriormente, plena de sentimentos e de atitudes ambivalentes. Nessa fase, aparecem as reações de vaidade, o desejo de atrair atenção e a necessidade de surpreender os outros, ao mesmo tempo que surge a reação de timidez, a vergonha e a dúvida em relação a si mesmo. Esses sentimentos e atitudes ambivalentes, segundo Vallon, traduzem o desequilíbrio interior do adolescente e revelam preponderância da afetividade no desenvolvimento da pessoa. De acordo com Vallon, nesse período, definem-se também as opções dos valores morais. Esse é um ato muito importante, pois as escolhas feitas irão expressar os valores do meio em que a pessoa se encontra e orientar o projeto de sua vida. Em suma, a afetividade, apesar de, no início, confundir-se com a emoção ao longo do desenvolvimento, permite novas formas de expressão. Ou nas palavras de Der, com base em Vallon, as manifestações iniciais são substituídas por novas exigências afetivas e, ao perceber e compreender suas mudanças, o ser humano passa a traçar um caminho eficiente para resolver boa parte dos conflitos que surgem na relação eu-outro. Vamos falar agora do conjunto cognitivo. No conjunto cognitivo, encontramos as funções responsáveis pela aquisição, pela transformação e pela manutenção do conhecimento, o que nos permite, segundo Mahoney, fixar e analisar o presente, registrar, rever e reelaborar o passado, assim como projetar futuros possíveis e imaginários. Ou, nas palavras de Amaral, o conjunto de processos cognitivos também intervirá na aquisição e na utilização da linguagem, da memória, da atenção, da imaginação, da aprendizagem e da solução de problemas. Para Vallon, ao tratar o conjunto cognitivo, não podemos deixar de conceituar desenvolvimento, para que seja possível compreender o processo que ocorre ao longo dos estágios propostos pelo autor. Nesse sentido, o desenvolvimento deve pressupor que a integração dos fatores biológicos e sociais, uma vez que todas as experiências e aprendizagens ficam marcadas organicamente na criança desde o nascimento, pressupõe fases, ou seja, comportamentos e reações típicos a cada momento, resultantes do equilíbrio entre as possibilidades de que a criança dispõe, condições neurológicas próprias de cada idade, e as respostas suscitadas pelo meio. O desenvolvimento avança de acordo com a sucessão desses estágios, que se caracterizam pelo maior domínio dos conjuntos motor e cognitivo, propiciado pela maturação e pelo meio social. Portanto, é por intermédio da integração entre o biológico e o social e das funções que daí emergem que o desenvolvimento torna-se ao mesmo tempo determinado, se considerarmos que ele ocorre conforme as possibilidades da espécie e aberto, se levarmos em conta o entrelaçamento entre as características herdadas da espécie humana e as possibilidades no campo da cultura. Afetividade e inteligência, portanto, alternam-se ao longo do processo, caracterizando em cada um dos estágios uma dessas funções. Nas palavras de Mahoney,
Cada configuração cria novas possibilidades, novos recursos motores, afetivos, cognitivos, que se revelam em atividades que, ao mesmo tempo que convivem com as atividades adquiridas anteriormente, preparam a mudança para o estágio seguinte. Ocorrem, assim, entre um estágio e outro, transformações perceptíveis, já que um estágio se distingue do outro por apontar uma nova direção, isto é, por delinear um conjunto de comportamentos bastante diferentes do que estava presente até então. Segundo Marrone e Amaral, nos estágios em que a afetividade predomina, o desenvolvimento faz a pessoa voltar-se para dentro de si mesma. Já nos estágios em que a inteligência impera, o desenvolvimento ocorre para fora, ou seja, em direção aos outros. A descoberta e a investigação e a construção do mundo exterior. Contudo, Amaral alerta-nos que predominância não significa exclusividade. Nesse sentido, em uma fase em que a criança está voltada para si, a parte cognitiva não para de se desenvolver. Pelo contrário, ela continua o seu desenvolvimento, ainda que o esteja em maior evidência sejam as questões afetivas. E assim, dada a integração, as conquistas no plano da afetividade, da inteligência e da dimensão motora vão tornando possíveis intervenções cada vez mais refinadas, que abrem para a criança possibilidades de ações, reações, na direção do que quer realizar e do que o meio social permite. Bom, a gente falou aí então que precisávamos falar sobre os conjuntos, né? Cognitivo, afetivo e o motor, para podermos falar dos estágios de desenvolvimento, né, de Henri Wallon, certo? Então agora a gente vai começar a falar desses estágios de desenvolvimento. Estágios de desenvolvimento. Wallon, por acreditar que o desenvolvimento da criança é marcado por contradições e conflitos, resultantes da maturação orgânica e das condições ambientais, mostra em seus estudos que em cada idade existe um tipo próprio de interação entre a criança e o seu meio. Por isso, as etapas do desenvolvimento têm ritmo descontínuo, marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas que provocam mudanças específicas em cada etapa da vida. Assim, a passagem dos estágios de desenvolvimento para Wallon não ocorre de modo linear, mas por um movimento contínuo de reformulação, que pode ser resultado de desencontros do comportamento da criança diante do ambiente social, ou originários de fatores orgânicos relativos à maturação. Wallon nos revela que o desenvolvimento da criança ocorre de forma progressiva. Ora sucedem fases com predomínio dos aspectos afetivos, ora fases do predomínio de aspectos cognitivos. São 5 os estágios propostos por Wallon, cada um com suas especificidades, como veremos a seguir. Primeiro estágio, impulsivo emocional. O estágio impulsivo emocional, descrito por Wallon, como o próprio nome indica, está relacionado a questões internas da criança, ou seja, o desenvolvimento está voltado para as questões motora e emocional, mais especificamente para a construção do eu, quando a afetividade predomina. Esse estágio ocorre entre o nascimento e o primeiro ano de vida da criança. De acordo com Duarte e Gulassa, fundamentados em Wallon, nesse período da vida, a criança tem total dependência do meio externo e, consequentemente, mostra-se incapaz de resolver suas próprias necessidades para a sobrevivência, necessitando do meio social para interpretar
dar significado e trazer respostas a ela. Por isso, os adultos cercam a criança de reações de cunho afetivo e de natureza emocional, que levam respostas às suas necessidades, assim como estabelecem paulatinamente a interação entre a criança e o meio externo. Segundo as autoras, a criança inicia sua vida imersa no mundo social que a rodeia, recebendo dele significado e as respostas às suas necessidades. Por estar em um estado de verdadeira imersão social, o bebê entra em um período nebuloso e indiferenciado, no qual não consegue distinguir o eu e o outro. Trata-se de um estado de indivisão entre o que tem origem na situação exterior e o que surge do próprio sujeito. É somente por meio de complexos exercícios de relação e interação, de momentos de espera ansiosa e respostas às suas necessidades, da alternância entre autor em relação ao outro e objeto por parte do outro, que a criança irá se diferenciando paulatinamente de seu meio e construindo seu eu diferenciado do outro. Devemos lembrar que o estágio impulsivo emocional é composto por dois momentos. No primeiro, prevalecem as questões da impulsividade motora. No segundo, as questões emocionais. No primeiro momento, que vai do nascimento até aproximadamente os 3 meses, e no qual a criança é quase organismo puro, predominam atividades pautadas em reflexos e movimentos impulsivos. Isso é, a atividade do bebê está totalmente monopolizada pelas necessidades primárias fisiológicas, sejam elas tônico-posturais, alimentares ou de sono. Tais necessidades não são mais automaticamente atendidas como eram durante o período fetal, o que causa na criança momentos de espera, de ansiedade e de desconforto. Nessa fase, são provocadas descargas motoras que originam movimentos, reflexos e impulsos, os quais servem como processo de comunicação entre a criança e seus envolventes e, futuramente, como conexões e associações entre as manifestações e as respostas desejáveis, dando origem ao campo das relações individuais. No início, as atividades desse primeiro momento voltam-se essencialmente para as sensações internas e para os princípios viscerais e musculares, fazendo com que cheguem ao cérebro os estímulos que vêm das vísceras, como a sensação de fome. Juntamente com tais sensações, ocorre a sensibilidade proprioceptiva relacionada ao movimento e ao equilíbrio do corpo no espaço, a sensibilidade extroceptiva relacionada ao conhecimento do mundo exterior. No segundo momento, aquilo que antes era descarga motora transforma-se em meio de expressão e comunicação, ou seja, a impulsividade se traduz em sinais que estabelecem entre a criança e o adulto um circuito de trocas que acabam por condicionar e contribuir reciprocamente às reações do bebê a seu meio e vice-versa. Cria-se assim um rico canal de comunicação entre a criança e o seu meio, em que a troca é essencialmente afetiva e inicialmente sem relação intelectual. Posteriormente, após várias experiências de trocas, o bebê começará a estabelecer associações e a aprender as interpretações e os significados dados pelo meio, de modo que suas atitudes, segundo Duarte e Bulass, se tornam cada vez mais intencionais. Para as autoras citadas, é dessa osmose afetiva entre a criança e seus envolventes que surge o início da vida psíquica, a consciência subjetiva, na qual vão se formando as primeiras imagens mentais
e nas quais se imprimirão as primeiras marcas da individualidade. Outro fator que contribui significativamente durante esse momento são as atividades circulares. Tais atividades consistem em movimentos inicialmente causais, mas que posteriormente são repetidos intencionalmente pela criança, levando-a a investigar a conexão entre seus movimentos e seus efeitos e a variação dos efeitos diante das variações dos movimentos. As atividades circulares, de acordo com Vallon, levam a criança a conhecer cada vez mais a si própria e aos objetos à sua volta. Nesse sentido, essas atividades se tornam importantes instrumentos de aprendizagem nas diferentes áreas. Ao fim do estágio impulsivo emocional, ocorre uma troca de fase, ou seja, o caráter basicamente afetivo e voltado para si dá origem a um estágio cujo caráter é fundamentalmente cognitivo, voltado para a construção do real, do mundo externo, que é o estágio sensório-motor e projetivo. Então, vamos falar dele agora. O estágio sensório-motor e projetivo estende-se até os 3 anos de idade. Se anteriormente a criança se encontrava em simbiose afetiva com o meio, agora com a ampliação de suas relações com os horizontes sociais, ela passa a explorar e manipular a realidade exterior, colocando-a em contato com o mundo físico e, consequentemente, com as questões intelectuais voltadas aos aspectos mais objetivos. Contribuindo com as possibilidades práticas desse novo estágio, encontra-se o surgimento da marcha e da linguagem. Nas palavras de Costa, a marcha e a linguagem favorecem a atuação da criança em relação ao mundo que a rodeia e, ao mesmo tempo, alargam sua referência de si mesma. Essas conquistas lhe dão maior independência, permitindo-lhe a investigação e exploração do espaço e dos objetos, diferenciando-os e caracterizando-os pela diversidade de seus significados. Afinal, antes a criança estava limitada pelo espaço. Agora, com a marcha, ela consegue medir a distância, modificar as direções, buscar um objeto e transportá-lo de um lugar para outro, ou seja, a criança, de acordo com Costa, consegue ampliar sua liberdade para explorar o meio físico, ir e vir, assim como desenvolver uma inteligência prática. A linguagem também contribuirá para essa atividade intelectual prática, pois, ao nomear, identificar e localizar objetos, a criança conseguirá distingui-los, compará-los e agrupá-los, o que lhe confere outra forma de explorar o mundo. Nas palavras de Vallon, com a linguagem, aparece a possibilidade de objetivação dos desejos. A permanência e a objetividade da palavra permitem à criança separar-se de suas motivações momentâneas, prolongar na lembrança uma experiência, antecipar, combinar, calcular, imaginar, sonhar. Dessa forma, o andar e a linguagem permitem que a criança ingresse em um novo mundo, o mundo dos símbolos. Entre a cena aqui, a segunda parte desse estágio, a projetiva, em que o ato mental projeta-se em atos motores, tem início assim a organização do pensamento. De acordo com Costa, a criança é, então, capaz de dar significação ao símbolo e ao signo, ou seja, encontrar para um objeto sua representação e para a representação um signo. Segundo Vallon, citado por Costa, é a função simbólica que possibilitará à criança representar o real e lidar com o meio, por intermédio de gestos simbólicos, passando a ver os objetos pelos seus significados e não somente por sua aparência. Nesse sentido,
A criança amplia suas possibilidades de interação consigo próprio e com o meio. Contudo, sua personalidade ainda se mantém fechada, ou seja, a criança se mantém ligada a determinado objeto ou ao ponto de vista de uma pessoa que fala com ela, pois o seu eu psíquico continua sincrético, indiferenciado. É somente com o fortalecimento da função simbólica que a criança se tornará capaz de transformar essa realidade e alcançar um novo estágio de sua evolução, o personalismo. Então, vamos falar agora sobre o personalismo. No estágio do personalismo, que vai dos 3 anos até aproximadamente os 6 anos de idade, a criança torna a voltar-se para si. Ao buscar o enriquecimento do eu e a construção da personalidade. O que antes era a diferenciação da imagem do corpo, com suas partes e totalidades, agora passa a ser a consciência corporal como condição para a tomada de consciência e para a diferenciação eu-outro. De acordo com Vala, a passagem do estágio sensório-motor para o personalismo exige uma alternância de função, uma subordinação da função da inteligência, para que o predomínio da afetividade possa, neste momento do desenvolvimento, emergir e orientar o processo de constituição da pessoa. Portanto, essa continuação no desenvolvimento da criança será permeada por conquistas, mas também por conflitos e contradições que aparecerão e reaparecerão ao longo do desenvolvimento. Uma das primeiras mudanças desse novo estágio é a utilização dos pronomes para se referir a si própria. Se antes a criança se referia a si mesma na terceira pessoa, agora ela passa a fazer uso da primeira pessoa, o eu, mim, o que nos mostra uma evolução na linguagem como o início da consciência de si, de seu processo de busca, de afirmação e diferenciação. Da mesma maneira, o possessivo meu fixa nas coisas direitos duradouros, prerrogativas ou pretensões do eu. Nesse sentido, o estágio do personalismo é marcado por 3 momentos distintos: oposição, sedução e imitação. Na posição, que começa por volta dos 3 anos, a criança, por estar buscando a afirmação de si, sente prazer em confrontar e contradizer as pessoas à sua volta. Desculpa, é na oposição, aqui está escrito errado. Para poder experimentar sua independência, ou seja, é para afirmar o eu e tornar seu ponto de vista pessoal dominante e exclusivo que o movimento de oposição do outro assume características de confronto e de negatividade. Né? Com relação aos objetos, a criança apresenta um intenso sentimento de propriedade. Além disso, apesar de reconhecer o direito dos outros, procura tirar vantagem para conseguir o que deseja. Na fase da sedução, a criança passa a ter necessidade de ser admirada, de sentir que agrada ao outro, pois assim também poderá admirar. Isso ocorre em parte porque seus movimentos transformam-se pela maturação motora. Os movimentos se aperfeiçoam. De acordo com Bastos e Dé, a criança tem a necessidade de ser prestigiada, de mostrar que tem qualidades a serem admiradas, ou melhor, se mostrar no que ela acredita poder agradar aos outros para obter exclusividade de atenção. De acordo com Vala, essa necessidade de aprovação é a sobrevivência de participação mútua, experimentada ainda no primeiro ano de vida, que ligava as pessoas por meio do contágio emocional. Mas, uma
Uma vez enfraquecida, essa participação deixa um vazio de incerteza. Na medida em que se observa, sente-se observada, mas, precisamente na mesma medida, sabe que os dois juízos podem deferir. Devemos lembrar que essa fase não é serena e tranquila. Pelo contrário, ao querer ser reconhecida, a criança pode conseguir o sucesso ou o fracasso, pois junto com a sedução estão presentes sentimentos de inquietação, de conflito e de decepção. Isso porque nem sempre as expectativas da criança serão atendidas. Na imitação, terceira fase do personalismo, a criança passa a começar a cobiçar as qualidades dos outros, pois as suas próprias qualidades não são mais suficientes. Nas provas de Valon, os personagens são criados a partir das pessoas que a criança admira e deseja suplantar, apoderando-se de suas qualidades e méritos, uma necessidade de auto-substituir os outros. Tal processo ocorrerá por intermédio da imitação. Em vez de simples gestos, a imitação passará a ser de um papel, de uma personagem, de um ser preferido e muitas vezes desejado. Devemos salientar que a imitação, na teoria valoniana, apresenta graus de evolução. No primeiro estágio, o sensório motor e projetivo, a imitação é imediata e fragmentada, ou seja, a criança repete um gesto que acabou de ver e realizar. Logo depois, consegue organizar e reunir múltiplas impressões por um período de incubação e, dias depois, tenta reproduzi-lo. Já no personalismo, há um intenso trabalho afetivo e moral. A criança já sabe distinguir entre o que deve ser a sua vida secreta, isto é, sabe dissimular sentimentos e atitudes que poderiam ser desaprovados pelo adulto, guardando-os para si. A escola, nessa etapa, é essencial para que a criança aprenda a lidar com o diversificado, pois é nesse espaço que ela encontrará novas oportunidades de convivência, além das que tem com sua família, de modo a caminhar para o próximo estágio do desenvolvimento. O próximo estágio do desenvolvimento, está quase acabando, é o categorial. O estágio anterior é marcado pela diferenciação eu-outro e eu-mundo. Isto é, a criança aprende a perceber o que é de si e o que é do outro, tendo como fio condutor o desenvolvimento a afetividade. Agora, entre os 6 e os 11 anos, apesar de a criança continuar a se desenvolver motora e afetivamente, as principais características desse período estão voltadas para o intelectual. A criança, de acordo com Amaral, aprende a se conhecer como pessoa em diferentes grupos, exercendo vários papéis, além de tomar conhecimento de suas possibilidades para adquirir um conhecimento mais completo. Uma das características que marcam o início do estágio é a emergência de uma capacidade nova para a criança, a de autodisciplina mental, conhecida comumente por atenção. Essa capacidade torna possível que ela se mantenha atenta por mais tempo em uma mesma atividade, desconsiderando os vários estímulos que recebe do ambiente e respondendo apenas aos que interessam. Assim, o que antes era um conjunto de regras internalizadas na primeira infância passa a ser o resultado transitório de um conjunto de forças maturacionais e de exigência do meio que a orientam para uma direção ou para outra, tendo em vista sua necessidade de liberdade e de atividade social. Devemos lembrar
que o período denominado categorial, no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento, é dividido em dois momentos: o pensamento pré-categorial, até os 9 anos, em que a criança ainda tem marcas presentes do sincretismo, e o pensamento categorial, entre 9 e 11 anos, que ocorre quando a criança se posiciona no mundo utilizando-se de categorias para ordenar a realidade. Portanto, as noções que surgem com o pensamento categorial ainda não constituem a plenitude da obscação, mas já são um meio termo entre a atividade concreta e a ideia geral. Vallon reafirma a importância da escola nesse estágio como um meio onde convivem diferentes grupos e onde a criança exercita suas potencialidades, transformando ou confirmando a imagem que traz de si da vivência com a família. Nesse sentido, a criança, ao participar de tal grupo, com realidades e vivências diferentes das suas, consegue fortalecer sua função afetiva, que será ponderante no estágio seguinte. Estágio seguinte, então, a puberdade estágio da puberdade e da adolescência. No estágio da puberdade e da adolescência, dos 12 anos em diante, a relação estável que existia entre a criança e o adulto é rompida, instalando-se assim uma crise, a qual Vallon denominou crise da puberdade. Essa crise interfere nas dimensões afetiva, cognitiva e motora. De acordo com Vallon, o estágio da puberdade e a adolescência é a última e movimentada etapa que separa a criança do adulto que ela tende a ser. Nessa fase, ocorrem modificações fisiológicas impostas pelo amadurecimento sexual, provocando na criança profundas transformações corporais acompanhadas por uma transformação psíquica. Tais transformações fazem surgir a necessidade do jovem se apropriar novamente do seu corpo, que está em transformação. Prova disso é que o espelho se torna uma companhia constante, proporcionando momentos de prazer e de grande inquietação, o que é denominado signo do espelho. Ainda segundo Vallon, tanto os rapazes como as moças têm necessidade de se examinar no espelho e observar as transformações do rosto. Sentem-se mudar e ficam desorientados. Sentem ainda mais essa mudança, essa desorientação perante eles mesmos, em relação ao seu meio ambiente. Reorganizar o esquema corporal exigirá do jovem um mergulho dentro de si. Com isso, voltam a preponderar as funções afetivas, pois elas contribuirão para a construção da pessoa, da identidade que o jovem passará a ter. Concomitantemente, surge também a escolha de valores morais que o ajudarão a estabelecer relações com a sociedade. Outro fator que marca esse estágio de desenvolvimento proposto por Vallon é a frequente oposição ligada à dependência do outro. Nas palavras do próprio autor, enquanto a criança tendia, por fim, para a imitação do adulto, o jovem parece desejar distinguir-se dele a todo custo. Não se trata de conformismo, mas de reforma e transformação. No entanto, ao mesmo tempo que o jovem quer se tornar independente do adulto, ele necessita da orientação de uma pessoa mais madura para realizar suas escolhas. Tal atitude de dependência e oposição revela, na verdade, um recurso importantíssimo para a construção da personalidade do adolescente. Concluímos assim, com base em Vallon, citado por Derek Ferrari, 2005,
que a puberdade é a idade das reflexões sobre o ser e o não ser. Terminado esse período, quando o jovem toma consciência temporal de si mesmo, ele se torna apto a ultrapassar o mundo concreto das coisas e encarna no mundo abstrato das leis. Concluímos aí o capítulo 6. Vou fazer só uma pequena síntese aqui desse capítulo. É bom até que a gente dá uma relembrada aí do início do vídeo anterior. Neste capítulo, buscamos identificar de forma clara e precisa a vida e a obra de Henri Wallon, por intermédio de sua teoria sobre o desenvolvimento. Também procuramos elucidar as bases que constituem a pessoa, concepções de homem e de sociedade, e os conceitos centrais que fundamentam a teoria walloniana. Devemos lembrar que as crises sociais pelas quais passou Wallon, guerras, regimes políticos e revoluções, serviram de estímulo para a organização de suas ideias, bem como explicam parcialmente a visão marxista que conferiu a sua obra. Sabemos que a teoria walloniana é complexa, mas, ainda assim, ressaltamos a importância de que ela seja explorada por educadores e demais profissionais da educação, para que eles possam compreender como a afetividade, a motricidade e a cognição caminham em uma aliança tríplice. Esses conhecimentos ajudam a garantir um processo de ensino-aprendizagem voltada para o educando. Afinal, assim como pontua Vygotsky, Wallon também considera a escola essencial para o desenvolvimento da pessoa, pois é nela que ocorre a constituição de grupos, que, a seu ver, são indicadores das práticas sociais. Nesse sentido, pensar a criança de acordo com sua teoria implica compreendê-la no seu contexto sociocultural, biológico e integrado pelas funções de afetividade, inteligência e ato motor. O olhar walloniano tem como base o pressuposto de uma investigação que busca as contradições, os conflitos e as rupturas nos diferentes momentos do desenvolvimento. Posto isso, verificamos que, ao identificarmos nas crianças e nos jovens os estágios de desenvolvimento propostos por Wallon, e ao lembrarmos que, nos dias de hoje, temos de adequá-los à nossa realidade social, será mais fácil verificar e compreender o momento vivenciado tanto pela criança quanto pelo jovem, favorecendo assim o desenvolvimento afetivo de ambos. Então, fechamos aí o capítulo 6, vamos voltar no próximo vídeo com o capítulo 7, falando sobre David Paul Alsubel e Carl Rogers, a aprendizagem significativa e desenvolvimento da pessoa. E vamos fechar esse livro, esse conteúdo, para podermos falar. Vai faltar um pouquinho do livro, mas a gente vai até a parte mais importante do livro. Não que a outra não seja importante, é também, mas vamos parar pelo capítulo 7 para podermos começar a falar sobre jogos e brincadeiras. Que a gente tem 12 horas de curso de extensão e a gente já está chegando ao fim e ainda não falamos sobre jogos e brincadeiras. Eu quero deixar aqui, que eu não falei no começo, esse livro, Teorias da Aprendizagem, um encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico. É da editora Intersaberes, de Marqueline Oliveira Gomes Nogueira e Daniela Leal. Tá ok, gente? Eu quero pedir muito a participação de vocês, é muito importante para mim a participação de todos vocês nesse curso de extensão. Eu quero deixar aqui bem claro, esse curso de extensão é um caminho que o MEC deu para a gente, que a Uninter deu para a gente, não pararmos com as nossas formações acadêmicas, no caso de estágios obrigatório supervisionado.
Então, transformamos nossos estágios, nossas horas de estágio, em horas de curso de extensão para levar informação para a comunidade, tá? Isso foi uma opção para não parar os nossos estudos, tá? E ainda bem que a gente teve aí poder dar continuidade na pandemia, senão seria mais de um ano com os nossos estágios parados, né? Para quem começou aí antes. Então, gente, participa, curte aí os vídeos, deixa um comentário, deixa um e-mail seu para constar na minha lista de presença, porque é muito importante para mim e para você estar recebendo o certificado da Uninter. E eu deixo desejar muito obrigada. Até breve, até o nosso próximo vídeo. E a gente vai voltar com o último capítulo que a gente vai fazer desse livro, tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente.